Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Rosa Figueiroa, de Matemática e Raciocínio Lógico, e vou ministrar aqui o curso para vocês, certo? Mas esse curso, vocês aí que estão assistindo pela primeira vez, vocês vão perceber que eu tenho um método próprio, que ele é chamado inteligência interpretativa. Ou seja, nesse curto prazo que a gente tem, se você for desenvolver todas as questões de matemática pelo método tradicional que a gente aprendeu lá no ensino médio, você vai demorar demais. Fora todas as fórmulas que você vai ter que decorar. Então, eu tenho a missão de fazer você pensar um pouquinho mais e fazer as questões apenas em alguns segundos. Bora comigo? Raciocínio matemático, PRF, inteligência interpretativa. Professora Rosa Figueiroa. Olha só, o primeiro tópico do edital de vocês se chama situações, problemas do primeiro e segundo grau. Isso, minha gente, vocês terem que saber pelo menos as fórmulas de equação do segundo grau, alguns pontos notáveis, tá? Vou só comentar aqui. Essa parte de primeiro grau é aquela equação que é dada assim, y igual a ax mais b, tá? Então, quando você tem uma expressão da fórmula ax mais b, isso é chamado de primeiro grau. O segundo grau, vocês devem lembrar que ela é ax2 mais bx mais c. Tá bom? Então, eu vou dar uma rápida explicação sobre a questão do segundo grau, que é o seguinte. Primeiro grau é uma reta, segundo grau é uma parábola. A reta ela pode ser crescente ou decrescente. A parábola ela pode ser positiva para cima ou negativa. Mas o que eu quero frisar bem muito são os pontos principais, tá? Principalmente na equação de segundo grau. O ponto mais baixo e o ponto mais alto, ele é chamado de vértice, ok? A única coisa que vocês devem lembrar da equação de segundo grau, provavelmente, vai ser o delta, que ele é b ao quadrado menos 4ac, e as raízes, que é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Mas eu tenho um ponto muito importante, que é o vértice. E eu quero deixar bem claro aqui que você precisa ter esse conhecimento para poder te ajudar nas questões. Esse vértice, eu tenho uma coordenada x do vértice, que é menos b sobre 2a, e a coordenada y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, o que é que você precisa saber sobre isso aí? Tá? O vértice ele pode ser o ponto mais baixo ou o ponto mais alto. Lembrando, eixo x e eixo y, tá? Então, as palavras-chave são o seguinte. Quando ele perguntar quem é o ponto máximo ou o ponto mínimo, ele está falando do y do vértice. Pode colocar a fórmula que você vai acertar. Mas se ele te perguntar quantas unidades você vai ter que fazer para ter o máximo ou ter o mínimo, isso é chamado x do vértice, beleza? É só esse conceito que eu preciso para que mais na frente a gente possa fazer as questões um pouco rápido, um pouco mais lógico aí, tá? Então, essa é a explicação que eu tenho para esse primeiro tópico, para a gente começar a fazer as questões. Eu trouxe as questões para você das mais novas para as mais antigas. Então, preste bem atenção. Sempre que eu iniciar o bloco, eu vou comentar o que você precisa ter de conhecimento só. Se você souber que a parábola ela é para cima quando A é positivo, ela é para baixo quando A é negativo. Pode ter ponto mínimo ou ponto máximo. Esse ponto mínimo ou máximo ele é o vértice da parábola. Existem duas coordenadas. Quando a questão falar assim, qual é o lucro máximo? Qual é o lucro mínimo? Qual é o ponto máximo, ponto mínimo? Ela está falando do vértice, tá? E aí, quando eu perguntar máximo e mínimo, é y do vértice. Ponto. É isso que eu quero que você saiba. E quando ele perguntar assim, quantas unidades eu vou fazer para ter o máximo ou para ter o mínimo, lógico que eu não estou perguntando o máximo. Lógico é o x do vértice. Tendo esse conceito, acabou-se. Você vai fazer as questões junto comigo aqui e vai entender. Então, recapitulando, anote aí no seu resumo. Pedir o ponto máximo e o ponto mínimo é o y do vértice. Perguntar quantas unidades eu tenho que ter para ter o máximo
ou o teu mínimo é o x do vértice. Combinado? Então vamos fazer a primeira questão aí, tá? Primeira questão diz assim, foi da prova de 2018 da ABIN, que diz: o efetivo de uma agência de inteligência é formado por 30 oficiais de inteligência, 70 agentes de inteligência e 40 analistas. Olha só, comece a criar costume de ler entendendo a questão. Porque se você acha que vai ler tudo e no final vai ligar um botão e você vai voltar para fazer a releitura, você vai perder tempo. Você tem 2 minutos. Eu tenho que trabalhar 2 minutos com você. Porque sua prova tem 120 questões para ser distribuída em 4 horas de prova, tá? Então, se você fizer uma distribuição aí, no máximo você tem 2 minutos. Então, você tem que ler com bastante atenção para não fazer releitura. Porque se você ficar fazendo releitura, você vai perder o seu tempo. Você tem que ler, entender e, de preferência, quando terminar, já saber se é certo ou errado. É assim que a gente vai trabalhar. Combinado? Então, voltando aí na questão. Começando. O efetivo de uma agência de inteligência é formado por 30 oficiais de inteligência, 70 agentes de inteligência e 40 analistas. É isso que ele está te dando. Ó. 30 oficiais, 70 agentes e 40 analistas. Para redigir um relatório operacional, são necessários 3 oficiais de inteligência, 8 agentes de inteligência e 1 analista. E para o acompanhamento de investigativo, são necessários 2 oficiais, 2 agentes e 4 analistas. Cada relatório operacional gera para uma agência R$5.000 de resultado financeiro e cada acompanhamento de investigado gera 3.000. A partir dessa situação, julgue um item. Olha o que é que acontece. Eu tenho 4 questões desse tópico. Então, olha só, você tem 2 minutos. Como tem 4 questões, você tem 8 minutos. Então, você tem que ter entendido tudo que ele te deu ali. O que é que ele te deu? Ele te deu um grupo total de agentes, de analistas, e te deu 2 subgrupos, onde ele quer formar um que ele vai ganhar 5.000 e o outro que ele vai ganhar 3.000. E aí ele vai começar a te fazer perguntas. Então você tem que ler a pergunta raciocinando com os dados que ele te deu. Combinado? Então vamos lá. Primeira questão. Primeira questão diz assim: o maior resultado financeiro que a agência pode obter ocorrerá com a produção de 8 relatórios operacionais e 3 de acompanhamento. Olha só, ele quer saber se o maior resultado financeiro é esse. Voltando aqui. Para eu ter 8 relatórios desse aqui de 5.000, analisa comigo. Para eu ter 8 relatórios desse de 5.000, eu tenho que ver quanto de cada um eu tenho. Se você começar a pensar assim, você vai acabar fazendo assim, ó. Você vai anotar as informações. Você tem 30 oficiais de inteligência, aí você começa na sua prova. Ó. 30 oficiais de inteligência, temos 70 agentes, aí você vai lá e escreve 70 agentes, temos 40 analistas. 40 analistas. Aí você tem que para redigir um relatório operacional, então vamos lá, o relatório operacional, eu preciso de 3 oficiais de inteligência, 3 oficiais. Eu preciso de 8 agentes, 8 agentes. E eu preciso de um analista, E para redigir o acompanhamento de investigado, eu preciso de 2 oficiais. Então, no investigado, eu preciso de 2 oficiais, 2 agentes e 4 analistas. 2 agentes e 4 analistas. Pronto. Muito bem. Aí ele quer saber, na questão 1, o maior resultado financeiro que eu posso ter. Vai ser com 8 relatórios operacionais e 3 de investigado? Pensa comigo. Eu consigo formar 8 relatórios desse e 3 desse? É o maior? Analisa comigo. O meu maior problema está aqui. 8 vezes 3 é 24. Então, tá tranquilo, já que eu tenho 30, sobram 6.
8 vezes 8, 64. Tá tranquilo que eu tenho 70. 1 vezes 8, tá tranquilo que eu tenho 40. Então, eu consigo formar esse grupo. Beleza? Aí você pergunta para mim, Rosa, mas eu não poderia formar mais desse aqui? Não, porque olha só. Se você tentar formar 9 vezes 8, você vai precisar de 72 agentes e você não tem. Então, o máximo que você consegue formar do operacional realmente são 8. Então, aqui tá ok. E do investigado? Vamos conferir. Se eu formei 8, então aqui eu já usei 64. Aqui eu usei 3 vezes 8, 24. E aqui eu usei 8. Eu consigo formar 2 de oficiais? 2 vezes 3, 6? Sim. Eu consigo formar os 2 agentes? 2 vezes 3, 6? Sim. E eu consigo formar 4 analistas? 4 vezes 3, 12? Sim. Agora vamos ver se todos estão dentro do padrão aqui, ó. 24 com 6, 30, beleza. 64 com 6, 70, beleza. 8 com 12, 20, beleza. Ainda sobram 40. Então, o máximo que eu vou conseguir realmente é isso. São 8 operacionais e são 3 investigativos, do investigado. Então, questão 1, gabarito, questão 1, cadê? Aqui, voltou, desculpa, tá? Então, questão 1, gabarito certo. São 8 e 3. Questão 2, depois que você fez, olha só, depois que você fez essa análise toda, a tendência sua é agora fazer as 4 questões rapidão. Então, a SESP, minha gente, ela gosta muito de trazer esses blocos com 4 questões. Vocês vão ter um bloco desse com 4 questões. E uma questão dessa acaba envolvendo vários assuntos. Eu estou falando só de problemas de primeiro e segundo grau. Mas eu posso colocar nela probabilidade, porcentagem, equações. Eu posso trazer vários assuntos. Então, você tem 4 questões, você já sabe, eu tenho 8 minutos. Rapidinho, montou a primeira interpretação, ou você vai acertar as 4, ou você vai errar as 4, tá? Então, vamos lá, questão 2. Questão 2 diz assim, para obter o maior resultado financeiro possível, a agência não necessitará empregar toda a sua força de trabalho. Claro, né, minha gente? Veja que aqui a gente usou todos os oficiais, usamos todos os agentes, mas sobraram, perdão, não é 20 não, não é 40 não, são 20. Sobraram dos 40 analistas 20, então eu não usei toda a força de trabalho. Então, quando ele pergunta que para obter o maior resultado financeiro, que eu já obtive na questão 1, a agência não necessitará empregar toda a sua força de trabalho, está correto. Realmente, eu não preciso de toda a minha força de trabalho, tá? Então, questão 3. O que é que ele diz na questão 3? A solução ótima ocorre no interior da região de solução viáveis, que é determinada em função das restrições impostas pela força de trabalho disponível para a agência. Minha gente, olha só, a SESP adora trazer um linguajar assim. Você leu e eu garanto que você não entendeu nada do que está escrito. Se você estiver desesperado e vai chutar qualquer coisa, pode chutar errado, que tem grande chance de acertar. Porque quando ele começa a falar bonito, é para te enrolar ali e você dizer, não, tá tão bonito, isso é certo, mas não é. Tá errado, eu vou lhe explicar o porquê, tá? Olha o que é que ele diz. A solução ótima ocorre no interior da região de soluções viáveis, que é determinada em função das restrições impostas. Veja que a questão não me trouxe nenhuma restrição. Ela não tem nada que diga assim, tem que ser isso ou aquilo. Então, o gabarito dessa questão está errado, ok? Não tem nenhuma restrição, é isso aí que está errado, tá? E quarta questão, que diz assim, o maior resultado financeiro passível de ser obtido pela agência é inferior a 50 mil. Olha só, será que o maior resultado é inferior a 50 mil? Ou você faz de cabeça, rapidão, que você viu que o resultado maior são os 8 relatórios, tá? E os 3. Os 8 não é de 5 mil? Então, 8 de 5 dá 40 mil. E os 3 são de 3 mil. 3 vezes 3 mil, 6 mil. Então, o maior valor que eu vou ter é 46 mil. Aí ele perguntou se é inferior a 50 mil, tá certo? Então, só conferindo aí, tá?
É inferior? Sim, gabarito certo. Caso você seja São Tomé e queira fazer a conta, você viu que são 8 relatórios de 5.000, mais 3 relatórios de 3.000. Então, aqui eu tenho 40.000 com mais 9.000. Eu acho que eu fiz uma continha aí, quando eu falei, eu acho que eu fiz 3 vezes 2, né? Mas olha só, 49.000, ou seja, gabarito certo. Beleza? Muito bem. Então, pessoal, vocês viram aí que a gente fez 4 questões, tá? E tem mais, viu? Vocês vão perceber nos próximos blocos, eu trouxe para vocês todo o material por assunto, bem organizado na ordem do edital. Essa questão, ela não parou nas 4 questões. Teve mais uma quinta que falava de função. Você faz, caramba, pegar um bloco de 5, 6 questões. Pois é, se você não entender, você perde todas elas. Então, a sua prova, eu devo estar esperando aí em torno de 10 questões. Deve vir um blocozinho com 4, falando justamente desses problemazinhos. Eu posso ainda puxar a análise combinatória, a parte de contagem nesse contexto, tá? Deve vir um outro bloco com mais 4 questões e mais um bloco com 2 questões, tá? Ao final do curso, eu vou comentar como vai ser essas questões de vocês, tá bom? A gente se conta aqui no próximo bloco, tá bom? Tchau, tchau!